Será aquele o castelo de Frankenstein? Será que o homem vai ser um dia capaz de criar uma forma de vida dotada de consciência, dotada de alma? Essa é uma questão que já estava na cabeça da Mary Shelley, quando ela bolou essa história em 1816. You think so? Meu amigo Rodrigo Alvarez está lançando seu livro novo, Alma. Quando ele fala do monstro de Frankenstein, o Frankenstein, e a questão toda se ele tem alma, se ele não tem alma, inclusive existe, claro, aquele engano muito comum da gente chamar o monstro de Frankenstein, quando na verdade Frankenstein ou Frankenstein é o nome do seu criador, é o nome do cientista Victor Frankenstein. Eu vou ler um trechinho para vocês. A criatura que nasceu no laboratório de Victor Frankenstein era uma abominação, um aborto, como diz o próprio monstro. Um ser de feiura inigualável, que por isso gerava repulsa em todos que o encontravam, mas que tinha inúmeras semelhanças com seu criador. Quando eu li esse trecho do livro do Rodrigo, eu pensei imediatamente em algumas adaptações clássicas do monstro de Frankenstein e resolvi selecionar 5 filmes para mostrar aqui no Antimatéria. O primeiro filme que eu quero mostrar para vocês é o clássico de 1931, dirigido pelo James Whale, em que o Boris Karloff faz a criatura e o nome do cientista é Henry Frankenstein e não Victor Frankenstein, como no livro. Claro que esse filme tomou muitas liberdades com a história, mas o que ficou marcado foi o visual do Boris Karloff, que acabou virando o visual clássico do Frankenstein. Uma das questões da história é se o monstro tem alma, mas o que a gente pode dizer aqui é que os produtores do filme é que foram os desalmados, porque logo nos créditos de abertura a gente já vê que a autora do livro, Mary Shelley, não é acreditada com o próprio nome, ela é acreditada como Senhora Percy Shelley. Coisas dos homens desalmados, machistas da época. Esse filme traz uma questão interessante, que é a memória física. Será que uma parte isolada do corpo é capaz de influenciar a personalidade de alguém? É o que acontece quando o cérebro de um criminoso é colocado por engano na criatura e ela desenvolve uma personalidade bestial. O que nos coloca a questão, será que a experiência teria dado certo se não fosse a confusão do assistente Fritz? O filme de 1931 tem a fala clássica: It's alive! It's alive, it's alive. Está vivo, está vivo. E essa frase também ficou marcada e acabou aparecendo, virou quase que uma fala obrigatória, como Bond, James Bond, acabou aparecendo em outros filmes que contam a história do Frankenstein. É muito triste ver o monstro, que na verdade tem um intelecto semelhante ao de uma criança pequena, uma pessoa com deficiência, sendo perseguido por aquele bando com tochas e tudo, que também é outra imagem que acabou ficando marcada para sempre, né? As pessoas do vilarejo com as tochas gritando para queimar o monstro. O filme do Frankenstein fez tanto sucesso, esse de 1931, que pouco tempo depois, em 1935, foi lançada uma continuação. E logo de cara nos créditos a gente já vê que o nome do Karloff vem maior do que todos os outros em destaque, porque a criatura é que tinha feito grande sucesso. E já tinha rolado, claro, aquela associação enganosa entre o nome do cientista e o nome da criatura. Todo mundo já chamava o monstro de Frankenstein. Aí overdrive na loucura. É a noiva de Frankenstein, que é o maior barato. Esse filme já leva a criatura do Frankenstein para um outro nível. Ele tem um encontro com o cego, ele aprende a falar, ele fuma, ele bebe. Tem vários elementos cômicos nesse filme e a gente começa a ter ainda mais marcada a dimensão trágica da criatura. Ela vai ficando cada vez mais humanizada ao longo do filme. E no final, vem a grande decepção. Agora vamos pular para 1957, quando mais uma adaptação da história de Frankenstein chegou nas telas dos cinemas e acabou sendo um sucesso bombástico. E colocou o nome da produtora Hammer, uma produtora inglesa de filmes de horror, no panteão
das grandes produtoras da história do cinema. Aqui também a gente vê pela primeira vez se formar uma dupla de grandes atores ingleses que viriam a ser responsáveis pela popularização ainda maior do gênero terror a partir do final dos anos 50 e meados dos anos 60. Peter Cushing e Christopher Lee. E que também deixaram a sua marca em outras séries de sucesso de que talvez você já tenha ouvido falar. There will be no dawn for men. But don't worry. We will deal with your rebel friends soon enough. Sit down. Nesse filme, de 1957, o trabalho do Christopher Lee como a criatura é maravilhoso, brilhante. Ele não fala uma palavra e faz tudo com o seu trabalho corporal. Aliás, tem uma anedota engraçada que diz que quando ele leu o roteiro e percebeu que o personagem, a criatura, não tinha nenhuma fala, ele invadiu o camarim onde estava o Peter Cushing e disse: "Pô, mas eu não tenho nenhuma fala!" E o Peter Cushing virou assim com aquela fleuma inglesa, respondeu para ele: "Você tem sorte, eu li o roteiro." Esse filme ele também traz a sugestão de que o corpo morto, que vai depois ser reanimado e transformado na criatura, ele tem alguma influência sobre a alma ou a consciência ou a personalidade do monstro. Então o Victor Frankenstein está procurando mãos de escultor para a criatura dele, um grande cérebro, uma cabeça. Não é à toa que ele, como um maníaco, mata um professor que tinha sido mentor dele para usar o cérebro do professor, porque ele acha que com o cérebro de alguém brilhante, a criatura vai ser talvez um Übermensch, como o Rodrigo fala no livro Alma, um super-homem, né, que tinha sido lá antecipado por Nietzsche. Inclusive na cena em que ele assassina o professor, tem um trabalho de dublê maravilhoso. Dá uma olhada nessa queda. Esse filme também é bem engraçado porque já vai mostrando uma tendência diferente, assim, já é um filme do final dos anos 50, 60, as questões são outras, a sociedade é outra. Então ele já mostra um Vitor bem safadinho, um Vitor todo malandrão, que fica pegando a empregada pelos cantos do castelo. Uma marca registrada dos filmes de horror da produtora Hammer era o sangue. A cor do sangue, os caras não têm o menor pudor, eles iam lá na loja da Souvenir e pegavam, me dá o melhor vermelho que você tem, o vermelho mais vibrante, parece esmalte de unha, é impressionante. Frankenstein criou a mulher. Não é a primeira vez que uma mulher é colocada no papel de criatura do Frankenstein. Nós vimos A Noiva de Frankenstein, um filme que ainda era dos anos 30. Mas aqui tem toda uma discussão sobre o empoderamento da mulher, porque a personagem acaba se suicidando depois que o seu grande amor é guilhotinado ao ser injustamente acusado de um crime. E o Dr. Frankenstein vai lá e pega o corpo dela e o que ele faz? Ele captura a alma do cara que tinha morrido na guilhotina, que era o amor dela, e coloca a alma dele no corpo da moça que se suicidou. Além disso, tem um elemento super moderno, contemporâneo, transgressor mesmo, porque você tem a alma de um homem num corpo de mulher. Esse elemento trans desse filme. Ele tá aí, dá uma olhada na aparelhagem do Frankenstein nesse filme, tem uma antena parabólica das antigas, ele me lembrou o Parabólica Amará do Gil. Me fez pensar nessa questão da frequência sonora da alma. Ele sugere no filme, o Frankenstein, que, mexendo lá nos controles, que ele precisa entrar numa espécie de frequência de ressonância para ser capaz de capturar a alma. Eu achei interessantíssimo esse conceito, um conceito de alma musical. O filme é maravilhoso. De todos os filmes que eu estou mostrando aqui, é o que tem mais a ver com as questões que o Rodrigo coloca no livro dele, Alma, como criogenia, a questão de para onde a alma vai quando o coração para de bater, que também ele colocou no livro dele, Primeiro Imortal, o funcionamento da alma. Como é que ela anima o nosso corpo, ela é responsável pelas nossas decisões, ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Todas essas questões estão nesse filme. Frankenstein criou a mulher. Imperdível. E para terminar, respeitando também a nossa ordem cronológica, eu trago para vocês um clássico, nada mais nada menos do que um clássico da comédia, O Jovem Frankenstein. Com Gene Wilder, assim, no auge dos seus poderes cômicos, Marty Feldman, que é simplesmente
de se arrebentar de rir. Ele é muito, muito engraçado. Tá claro que o Gene Wilder, durante as filmagens, tá morrendo de vontade de rir. Dá uma olhada nessa cena. Ele tá com o riso preso ali. Ele tá doido pra rir do Marty Feldman, porque realmente, você contracenar com um cara desse deve ser dificílimo. O cara é muito hilário. Esse filme, Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, esse gênio da comédia, talvez seja um dos melhores filmes dele, ele faz uma releitura do personagem também mais moderna, coloca a história nos dias de hoje, e o protagonista é o neto do velho Frankenstein das antigas. O filme é uma grande homenagem aos filmes de terror antigos da Universal, mas aqui é besterol puro, aquele humor do Mel Brooks, leve, muito bobo, mas que até hoje eu revi o filme ontem à noite e morri de rir, principalmente com a química entre o Gene Wilder e o Marty Feldman. What a filthy job. Could be worse. How? Could be raining. É isso. Esses são os 5 filmes que eu queria mostrar para vocês. 5 adaptações clássicas, antigas do Frankenstein. Muitas outras foram feitas e eu arrisco dizer que muitas outras ainda virão. Porque essa história é, assim como a própria alma, imortal.